Não existe pastores. Somente o Messias é o único e verdadeiro pastor, pois ele foi ungido diretamente pelo Pai, foi o único que desceu do céu para trazer a verdade, por isso é nosso mestre, ele não tinha pecado, por isso é nosso exemplo, além disso ele deu a vida por suas ovelhas, por tudo isso o Messias é o único caminho e salvação, sendo assim o único pastor. Não existe outro pastor ou mestre além dele, muito menos um ser humano, como muitos se intitulam. Seu líder religioso não foi ungido pelo Pai e sim por outro líder religioso. Todo o conhecimento de seu líder vem de livros, cursos e teologia humana. Seu líder não tem poder para te salvar, nem dá a vida por você. Seu líder é um ser humano pecador, falho, então como pode lhe servir de exemplo? Como uma pessoa possuindo as mesmas fraquezas que você poderá te aconselhar, te salvar ou te levar à salvação? Esses falsos pastores são homens corruptos e pecadores, cheios de fraquezas e desejos carnais, mas as pessoas preferem seguir e idolatrar tais homens do que o verdadeiro mestre e pastor, pois foram enganadas pelo sistema religioso. O Messias foi claro em dizer que só há um mestre e pastor, ele próprio, e ainda salientou que todos somos irmãos, que ninguém deve se exaltar como líder ou mestre, mas que se deve ser servo de todos. Mas não é isso que seu líder religioso faz, ele mesmo se exalta como mestre e pastor, é o líder, o ungido, o homem santo, o qual faz tudo ao oposto do que o mestre ensinou. Esses falsos pastores fazem o mesmo que os fariseus do passado, as atitudes são as mesmas, como o próprio mestre alertou. Veja como as práticas dos líderes religiosos são idênticas aos dos fariseus e doutores da lei, que tanto o Messias condenou. Assim como os fariseus, os pastores assumem autoridade sobre a doutrina do Messias, mas não fazem o que ele ensinou, antes fazem o oposto, acumulando riquezas e se exaltando. Assim como os fariseus atavam fardos pesados aos homens, assim o fazem os líderes religiosos, os quais amontoam os ombros de seus fiéis de dízimos, ofertas, campanhas, orações, sacrifícios, ordenanças e promessas. Os fariseus se julgavam santos, assim como também os líderes religiosos o fazem, os quais se intitulam santos, apóstolos, homens de Deus, ungidos, profetas, dentre outros títulos. Veja como padres e pastores se sentam nos primeiros lugares nos seus templos, como gostam de serem saudados e vistos pelos homens, veja como gostam de andarem bem vestidos, tudo para serem exaltados, com os títulos de pai, mestre, doutor, sacerdote, etc. Ninguém deve se exaltar, pois todos somos irmãos, quem se exalta está em pecado de soberba, ganância, pois o poder corrompe, por isso os exaltados serão humilhados, somente o Messias é nosso mestre e pastor. Esses líderes religiosos são os mesmos fariseus do passado que tanto o mestre condenou e alertou sobre suas más obras, os quais sempre se exaltavam como homens santos. Os mesmos homens que cegavam e enganavam o povo se intitulando homens de Deus e da lei são os líderes religiosos da atualidade, os quais além de não entrarem na salvação ainda impedem que todos os que o seguem entrem também, pois um cego que guia outro cego ambos caem no buraco. O Messias não ungiu nenhum discípulo como mestre ou pastor, nenhum discípulo se exaltou acima dos demais, todos eram irmãos. Mas e a passagem de Efésios 4:11 que diz que ele lhes deu pastores? Pois no original grego não existe pastores mas sim pastoreou, e se refere ao Messias que ensinou e pastoreou seus discípulos. Foi através de adulterações na Bíblia, feitas pelo sistema religioso, que foi criado o cargo de pastores e mestres a homens, passagens usadas pelos religiosos para subjugar seus fiéis às suas ordens e vontades, passagens tão manipuladas que vão contra a própria palavra do mestre. Esse é um dos exemplos de adulteração bíblica feita pelo catolicismo e por Ferreira de Almeida e usada pela religião para enganar seus fiéis, uma adulteração que contradiz a própria palavra do mestre, o qual disse que ele é o único pastor e mestre. Então como ele próprio iria se contradizer intitulando a homens como pastores e mestres, sendo que ele é o único mestre e pastor? Não precisamos de intercessores entre nós e o Pai, somente o Messias é nosso intercessor, mas segundo o meio religioso devemos recorrer a padres, pastores, santos, anjos, etc., sendo que é o Espírito do Pai que nos ensina e nos guia em todas as coisas. Nosso Pai é onisciente e onipresente, ele sabe tudo, antes mesmo de pedir.
Então por que recorrer a homens para nos ensinar e se comunicar ao Pai? Sabendo que toda comunicação e ensino vem do Espírito Santo, como o Mestre ensinou. É o Espírito do Pai que nos ensina todas as coisas e não padres, pastores, guias, livros e teologia. A função desses falsos pastores é de enganar e lucrar em cima de seus fiéis. É por isso que eles propagam tanto a prosperidade, pois são mercenários e não se importam com as ovelhas.